Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre NAS. Nesse vídeo específico nós vamos estar focando na questão de rede. Bem, toda vez que se fala NAS é Network Attached Storage e a segunda parte mais importante desse Network Attached Storage é Network, ou seria sua rede. E aí vem a questão. Rede básica seria 1 GB. Será que vale a pena fazer o upgrade para 2.5 ou para 10 GB? E qual seria dos casos que valeria mais a pena? Ou será que esse custo inicial, esse custo a mais é desnecessário? Então, nesse vídeo nós vamos comparar um pouco mais sobre isso, dar algumas perspectivas, explicar um pouco sobre a velocidade e daí você vai saber se realmente vale a pena ou não para o teu caso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Bem, quando a gente fala assim de NAS, a primeira coisa que vem na tua cabeça seria um HD rodando no meu network ou na minha rede local. E daí vem a pergunta. Então, eu vou querer fazer o melhor que eu posso, colocar uma placa de 10 GB e daí simplesmente vai funcionar tudo do jeito esperado. A resposta é sim e não. Ok, vale a pena realmente comprar uma placa de 10 GB? Depende da sua aplicação e eu acho que muitas vezes pessoas se enganam que simplesmente vão pensar, vou colocar uma placa de 10 GB, tudo vai ficar mais rápido no meu sistema e tudo vai valer a pena. Mas será que esse custo inicial realmente vale a pena ou não? E será que eu não vou estar gastando dinheiro a mais sem ter essa necessidade? Então, se a gente vir um pouco mais para cá, vamos tentar entender como que funcionaria esses 10 GB ou diferentes tipos de network que você pode encontrar. Primeiro seria a conexão de 1 GB. Essa conexão de 1 GB já está no mercado há muito tempo. A maioria dos computadores já vem com conexão 1 GB, Raspberry Pi vem com conexão 1 GB, a maioria das NAS que você vai encontrar já tem essa conexão 1 GB, switches, o mínimo mais ou menos que você vai conseguir encontrar é de 1 GB e tudo está nessa velocidade. Só que o limite que você vai conseguir encontrar, ou o limite de download e upload que você vai ter realmente no seu computador, que vai aparecer ali na tua tela, vai ser por volta de 110 megabytes. O que significa? Isso significa que, na verdade, eles não falam que vai ser a velocidade de download. 1 Gbps vai ser mais ou menos 8 bits. Então, na verdade, o que você está fazendo é, você não está baixando a 1 GB, ou vamos colocar aqui mesmo no jeito que eles colocaram, 1 GB. Você não está baixando nessa velocidade, você está baixando divididos por 8. Então, se a gente calcular, vai ser 1000 divididos por 8. E essa velocidade máxima que poderia conseguir. Porém, você sabe que essa velocidade vai ser um mundo ideal na qual tudo está funcionando perfeito, não tem perda de sinal na sua rede, não tem absolutamente nada. Então, isso não é verdade. Por isso mesmo que eles vão considerar 110 megabytes. Se a gente ir para 2.5, você consegue 280 megabytes de download e upload. E se você colocar 10, você vai ter 1000 megabytes de upload e download, 1100 mais ou menos. Lógico, se você pensar matematicamente falando, seria 10 vezes mais rápido, e isso é ideal para arquivos grandes e utilizações mais robustas. Se a gente colocar mais um gráfico aqui só para vocês entenderem as diferentes velocidades, se você tiver aqui, a velocidade vai ser mais baixa, média e mais rápida, na qual isso aqui seria leitura e escrita. E esses testes são feitos utilizando HDs e SSDs. Mas vai ter um limitante. Você pode colocar teu sistema com rede de 10 GB. Qual que vai ser a velocidade que vai chegar no bottleneck? Agora vamos supor que você tem HD nesse sistema. Então um HD vai ter uma velocidade máxima de upload ou de leitura escrita entre 150 até 200 megabytes por second. Isso significa que, se por acaso você tiver 1 GB, sim, vai funcionar e ainda não vai utilizar o máximo desse HD. Porém, se você já for para 2 GB, tá vendo aqui qual é o problema? O máximo por HD vai ser 200. Outra coisa, você tem que considerar que vai ter uma perda de RAID, você vai ter que considerar que vai ter uma perda de leitura escrita e assim por diante. Então, 2 GB você
não vai conseguir utilizar o máximo. Muitas pessoas pensam, vou colocar 2 GB de placa e agora já vou baixar 280. Se eu colocar 10 GB já vou baixar 1000, 1100 no mesmo sistema utilizando HDs. Esse que é o maior erro e esse que é o maior problema. Você pode fazer o upgrade? Sim, você pode fazer o upgrade, nós vamos olhar um pouco o custo mais para frente, porém o maior erro seria o setup que você tem. Se por acaso você for para SSD, a história é outra, já vai para 500 megabytes por second. Daí você já consegue utilizar toda essa capacidade do seu 2.5 GB, mas o 10 GB ainda não continua funcionando. Se teu sistema for setado com NVMe, daí vai ter uma velocidade de mais ou menos 750 ou 7500 megabytes por segundo, na qual você vai conseguir utilizar 100% do seu 10 GB. Daí vem outras coisas, vai ter o limite de CPU na qual ele vai conseguir fazer RAID e outras coisas, capacidade da memória RAM, porém você tem que pensar no seu setup. Vamos supor que todo o seu setup seja feito com HDs e esse HD seria no RAID 5. O que vai acontecer? Questão de leitura, possivelmente ele vai ser um pouco mais rápido, vai conseguir chegar no limite mais ou menos 200, 220, porém você não vai chegar no limite desses 2.5 GB. E por isso mesmo que você tem que ter em mente. Você pode colocar qualquer placa de rede que você quiser, mas não necessariamente que você vai chegar no limite dela. Você vai conseguir chegar em um ou em outra velocidade, mas o limitante vai ser o HD. Então por isso mesmo, quando você vem aqui pensar, vamos fazer o upgrade. Normalmente, quando você Normalmente, quando você pensa numa placa de vídeo de 1 GB, ela já vai ser embutida. Porém, se você pensar em uma placa de 2.5, você vai ter um gasto inicial. Se o teu computador não tiver essa placa, vamos supor que o teu NAS tenha, mas o teu computador não tiver, você vai ter que gastar de 120 a 200 reais só para atualizar essa placa. E todos os sistemas que tiver nessa conexão, ou se você tiver computador, 2 computadores, 3 computadores, cada computador vai ter que ser individualmente para isso. Outra coisa que você tem que lembrar é que o switch que normalmente você vai comprar vai ser switch dedicado para 1 GB. E daí você vai ter que trocar seu switch. Então os custos começam a ficar maior. Vamos supor que você tem o teu NAS, então você vai ter que colocar um para o NAS para 2.5. Daí você vai ter que colocar mais um para um PC de 2.5. Daí você vai ter que colocar mais um switch. Nisso aí você vai ter um custo total, vamos supor, 200 mais 300. Só para fazer esse upgrade você vai estar gastando por volta de 700 reais e se por acaso o sistema for tudo considerado com HD, você não vai conseguir utilizar ele. A mesma coisa para o 10 GB. Se por acaso você quiser gastar mais, vamos colocar isso aqui para o lado. Se colocar tudo 10 GB, você já vai gastar entre 400 a 800. Então se a gente pensar nesse mesmo setup que nós tínhamos aqui, colocar aqui do lado, e vamos supor que você conseguiu por 500 cada placa. Então, você vai ter 500, mais pelo menos uns 1000 do seu switch, na qual o custo já deu 1500 total só para você ter 10 GB, porém, se continuar com o mesmo setup com HD, não vai fazer diferença nenhuma, por causa que o limite de velocidade continua sendo 200 megabytes por second, na qual você não vai conseguir utilizar o sistema completo. Mesmo com SSD que você consegue 520 megabytes por second, você ainda não continua utilizando todo o sistema. Para você utilizar, você vai ter que ir num sistema totalmente baseado em NVMe, com mais capacidade, com mais coisas, para você utilizar totalmente esse sistema. Por isso, muitas vezes, ou pelo menos quando eu começava a fazer meu setup, a primeira coisa que eu pensava é, eu vou ir na melhor opção. Vou colocar 10 GB de network, vou colocar 10 GB nas placas, conectar os dois computadores, fazer tudo na maior velocidade possível, porém, quando eu ligava o NAS e tentava rodar tudo, não sentia muita diferença, ou não chegava naquele limite que eu estava esperando e eu ficava assim, tá, o que eu estou fazendo errado? O que será que eu poderia ter mudado? E depois eu me toco o quê? O HD que está sendo bottleneck. Daí você coloca NVMe, daí você toca que o seu CPU está sendo bottleneck, da memória RAM está sendo bottleneck. Toda vez que você tentar montar um sistema com maior velocidade, teu sistema tem que estar preparado para isso. Tem que estar mais robusto, tem que estar mais preparado. E daí agora você vai me perguntar, mas Alan, se eu quiser fazer tudo isso, sim, tem aplicações que vale a pena fazer e daí agora eu vou te falar por que vale a pena você fazer ou por que será que não vale a pena você fazer. Se por acaso você for fazer backup ocasional, se você fazer stream, documentação, sim, mantenha 1 ou 2.5, por causa que 2.5 ainda com HDs ainda não vai dar muita diferença, vai conseguir utilizar bastante esse sistema.
Porém, a não ser que você comece a fazer edição de vídeos e backups que você precisa realmente seja rápidos ou muitos usuários rodando ao mesmo tempo, vamos supor que você tenha 10 usuários, cada um estiver utilizando 1 GB por vez, então vale a pena você ter esse 1 GB divididos por 10, vamos supor uma placa de rede de 10 GB, cada um usuário vai estar utilizando 1 GB, então você vai sentir maior velocidade, maior performance e assim por diante. Só desse jeito que realmente vale a pena. Caso você esteja só um usuário, ou alguns usuários, 2, 3, e você sabe que todos esses usuários não vão estar fazendo download ao mesmo tempo, não está fazendo upload ao mesmo tempo, eles vão estar utilizando um ou outro arquivo, vão acessar coisas leves, não vale a pena você gastar tanto mais só para ter esse sistema. Porém, se você tiver vários usuários tentando editar ao mesmo tempo, vários usuários fazendo múltiplas funções, múltiplas atividades, e você não queira que nenhum dos usuários sinta essa perda de velocidade, daí sim, vale a pena você usar, porém para uso residencial é muito difícil você ter essa necessidade, porque eu acredito que uma casa grande vai ter no máximo 5, 6, 7 pessoas usando ao mesmo tempo, a não ser que você esteja em uma mini empresa, na qual, vamos supor, você queira montar na tua casa um sistema para todos os editores de um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, ter acesso e conseguir editar diretamente no NAS. Mesmo assim, você sempre pode fazer proxy, sempre pode fazer outras coisas para evitar que todos os usuários precisam fazer edição na qualidade total, na qual vai sobrecarregar teu sistema, e mesmo se você tiver com um sistema só de HD, com 10 GB, você não vai sentir muita diferença. Então, desse jeito, espero que tenha ajudado a vocês entenderem um pouco mais por que não necessariamente 10 GB ou só colocar o 10 GB de rede é a melhor, mas sim qual que seria a utilização e qual que seriam os fatores que você teria que considerar antes de você fazer esse upgrade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!